Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz, tranquilidade e superação. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, nosso tema aqui no canal Em Busca é a Revolução Chinesa. O objetivo é compreender a Revolução Chinesa sob a ótica da história e de sua diversidade. Segundo a literatura, a Revolução Chinesa refere-se a dois momentos da história da China. O primeiro instante se refere à Revolução Nacionalista Chinesa de 1911. O segundo momento se refere à Revolução Socialista Chinesa de 1949. No entender de Kujiola, a primeira Revolução Chinesa, também denominada de Revolução Sha'in, ocorreu em outubro de 1911 e celebrou o fim da monarquia no país. A Revolução desencadeou, ou seja, desenvolveu por meio de ações revolucionárias dos nacionalistas que derrubaram a dinastia Qin do poder, instituindo assim a República da China. A Revolução de 1911 foi liderada pelo médico Sun Yat-sen, que foi eleito o primeiro presidente da República Chinesa e governou por apenas 2 anos. A história da China, no contexto do Império Qing, foi marcado por uma série de invasões estrangeiras no século XIX, durante o chamado imperialismo que dividiu a Ásia entre os europeus. Nesse sentido, destaca 4 grandes batalhas que resultaram na entrega de territórios, concessões a europeus e a japoneses, sendo as 2 guerras do ópio, que ocorreu entre 1839 e 1860, a guerra sino-japonesa, que vai ocorrer em 1894 e 1895, e a guerra russo-japonesa, que ocorreu em 1905. Nas guerras do ópio, a China perdeu parte de Hong Kong e foi obrigada a abrir os portos para o comércio internacional. Os ingleses também exigiram livre circulação no interior do território chinês. Para os japoneses, a China perdeu a Manchúria e a ilha de Formosa, hoje Taiwan. A falta desses territórios foi decisiva para a perda da soberania sobre a Coreia. Mas o golpe fatal foi a guerra russo-japonesa, porque os japoneses exigiam os territórios do nordeste da China. No fundo, a China perdeu a soberania no contexto da política imperialista da Europa. Com isso, um conjunto de fatos fez nascer um forte sentimento nacionalista que alimentou as correntes nacionalistas e motivar o surgimento de ideias revolucionárias. Apesar do imperador Qin tentar, no início do século, fazer um conjunto de reformas constitucionais para manter o controle sobre o povo e sobre os movimentos nascentes. Por outro lado, ele tentou também fazer com que o país se modernizasse, modernizando as forças armadas, tentando um sólido processo de industrialização. Segundo Bolo Júnior, em 1905, o líder Sun Yat-sen fundou o Partido Nacionalista chamado de Kuomintang. O partido se opunha à monarquia e, sobretudo, à dominação europeia. O declínio foi inevitável. Só teve êxito, porém, em 1911, quando a revolta nacionalista vai proclamar a República na China. No entanto, vale lembrar que houve resistência por parte dos proprietários rurais e dos socialistas. Por esse motivo, durante anos, a China esteve mergulhada numa guerra civil e sendo dominada principalmente pela Inglaterra. Esse cenário ficou cada vez pior, principalmente com a morte do líder Sun Yat-sen em 1925, que deu lugar para o general Chiang Kai-shek
que passou a liderar o partido com a mão de ferro. Desse modo, a perseguição aos opositores e principalmente aos socialistas e proprietários de terra cresceram e ficou cada vez mais insustentável. A crise política, a crise econômica, a crise ideológica vai perdurar até 1949, com diversos conflitos internos e externos. Na visão de Daniel Neves, a Revolução Chinesa de 1949 teve início com a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung em 1949, quando foi eleito líder do país e governou até a sua morte. Esse período ficou conhecido como a Era de Mao Tse-tung, que ocorreu entre 1949, o início da Revolução Socialista Chinesa, e 1976, com a morte de Mao. A partir desse momento, diversas reformas foram sendo feitas, foram estabelecidas para que a China se tornasse um país socialista. Algumas deram resultados e outras nem tanto. Entre as reformas socialistas mais importantes estão o controle estatal da economia e a coletivização das terras através da reforma agrária. Todavia, a solução era complexa e difícil, e nem tudo foi um mar de rosa dentro do contexto da Revolução Chinesa. Segundo Pomar, após a Revolução que libertou a China do poder e da dominação europeia, do imperialismo europeu, em 1950, o país tomou o Tibete, que foi anexado ao território da China, além de participar ativamente da Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953, que levou a Coreia do Norte a se tornar socialista. Nesse contexto, a China foi apoiada pela União Soviética, que promoveu um conjunto de mudanças. Após a Revolução, foi estabelecida, por exemplo, a Lei Básica, que impôs à República Popular da China a abolir o sistema feudal e libertar as mulheres do cativeiro sistêmico. Assim, as mulheres passaram a ter os mesmos direitos dos homens na vida política, econômica, cultural, educacional e social. O socialismo chinês, ao tomar o poder, impôs o projeto denominado o Grande Salto para Frente. O plano socialista tinha como objetivo principal modernizar o país e sua economia. Entretanto, o projeto foi considerado um fracasso, o que acarretou revolta e morte de muitos camponeses. Além disso, a economia ficou mais enfraquecida e desorganizada. Todavia, em 1966, ocorreu a Revolução Cultural Chinesa, que pretendia recuperar a ideologia socialista, e o projeto que fracassou foi renovado e, a partir de Mao Tse-tung, esse processo vai ser modificado, vai ser transformado, e com a sua morte a China ganha um espaço dentro do corpus mundial. Enfim, a China, a partir da década de 1970, iniciou a execução de um amplo conjunto de reformas que vai permitir a sua saída de um patamar subdesenvolvido para um patamar de potência global. Desse modo, diversos fatores são essenciais, como, por exemplo, os investimentos em logísticas, políticas públicas de Estado, capacitação pessoal, desoneração fiscal, investimento externo e outros. Assim, a China socialista, entre 1979 e 2001, passou de um país dominado para uma superpotência que tem assustado o mundo ocidental. Vamos que vamos, dê aquele joinha e aquele abraço em seu viver.